Começa agora. Papo de Crente, um podcast pra chapar de seu. Um podcast que traz pra você palavra, adoração, oração, temas polêmicos e muita informação. Povo de Deus, a paz do Senhor, que Deus agora abençoe uma massa de pessoas, que Deus te alcance em casa, que Deus te alcance dentro do carro. Bom dia, boa tarde e boa noite. Lembrando que isso aqui é um podcast, a gente não somos, como é que se fala? Religioso, mas também não abrimos mão do quê? Nossos princípios. Exatamente, tá bom? E eu quero agradecer a Deus por você estar nos assistindo agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, comente bastante em nome de Jesus, tá? Pra gente ver que vocês estão interagindo bastante aqui com o canal e com o podcast. Eu passo a bola agora para ele, o nosso pastor bispo semideus, Wellington Carvalho. Sempre ele. Gente, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai ver este episódio. Então, que Deus te abençoe, que a presença do Senhor, do Espírito, possa invadir o seu lar, o seu trabalho. Não sei onde você vai ver também este episódio, se é dentro do carro, se é no seu quarto, na sua sala, é no seu trabalho, mas que a paz que excede todo entendimento possa invadir o seu lar. Deus te abençoe. E aí, Valtinho, vamos apresentar ele? Eu vou te deixar com essa honra de apresentar esse pastor. Que honra. Tá maluco? Esse cara é surreal, bicho. A gente vai ter uma aula aqui hoje com a expectativa de um grande podcast, assim como tem sido os últimos. E hoje não será diferente, porque nós estamos com quem, Wellington? Hoje é uma verdadeira aula. Aula de verdade. Teologia grátis, tá? Tá maluco? Não precisa pagar. Gente, eu queria que... Vamos aplaudir a Deus pela vida do pastor Abner. Muito bem, Léo. Hoje você aplaudiu, hein? Cara, eu vou te falar, quando tiver só eu e o Wellington, a gente vai botar o microfone aí pra você comentar. Pô, fica maneiro, né? Vai ficar maneiro, né? Vai ficar bom. Participando. Isso aí, vai ficar maneiro. Ideias. Mano, desde já, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? A gente Amém. é criado junto aí. De anos. Muito tempo. O Alex, tu viu meu irmão nascer? Isso. O Alex vai fazer 18 anos, mais de 18 anos aí Isso. que a gente tem amizade, a gente se conhece aí. Sempre admiração enorme. Amém, glória a Deus por isso. Prazer, gente, estar aqui com vocês. Espero que possa ser uma tarde, né? Ou amanhã, se for assistir de manhã à noite, muito produtiva. Se fizer sentido pra você, compartilha com alguém, posta aí nos grupos do WhatsApp, no Instagram, na internet, para que mais pessoas possam ser alcançadas por um bate-papo, mas com certeza muito espiritual. Sim. Tenho certeza que vai te edificar bastante. Wellington, prazer. Livelto, prazerzaço. Sou fã de vocês. Tamo junto, irmão. Juntaço. Cara é brabo, Vamos lá. é educado. Nada. Eloquente, né? Uma voz Um dia eu chego lá. Fala bonito, Esse cara é prega bonito, ensina bonito. É porque você não tem ideia do que a gente tá falando, mas quando o assunto Vocês vão ter noção. Vocês vão ter uma noção. Eu vou deixar você apresentar o primeiro, que você fala que eu deixo o último. Até que enfim, né? Vai lá. O último ele já tá na prática, que ele fala que enrola a língua, aí já tá na... Gente, vamos apresentar os nossos patrocinadores. Alpha Kids Moda Infantil, loja online. Aí vai ser papai agora aí, ó. Esqueça Isso tudo. aí, Abner. Vai ser papai Chega pra lá, você que chega tem lá. seu Alpha filho, Kids. seu neto, Maravilha. seu sobrinho. Tá na hora de você... O Elivelto falou um negócio aqui no episódio passado, que ele tá cansado de ver as crianças passando com a camisa do político. Jorge Babu. Caraca, Que era Felipe, do irmão que passou pra ele. Vai passando de geração em geração. Então quebre. Me quebra. Quebra essa linhagem, pelo amor de Deus. Alpha Kids Moda Esse Infantil. abadá do carnaval aí. Chega. Bloco Siga no Segura Jesus. Instagram. Bloco Segura Jesus foi muito bom. Essa foi muito boa. Sangue de Jesus tem poder. Siga no Instagram Alpha Kids _moda. WhatsApp 2197478 8443. Isso aí. Alpha Kids Moda Infantil. E outra, futuramente, né? Falta pouco. Loja física também. Isso aí, povo de paciência, Pastor, vai dar tempo de você ir lá, derrubar a loja toda. Fica à vontade. Eu creio, tá? Tô crendo. Mas porque a gente aqui também tá precisando de dinheiro.
Ó, e nós vamos para nossa segunda parceria, Smart Hertz, Olha lá. que é a mobilidade urbana. Vocês já sabem, já estão cansados de ouvir. E eu vou falar de novo porque tem gente que não me ouviu, tá, Léo? Agora lá vai eu. Você que tá com essa Caloi, não tem nem óleo na corrente já tá tudo enferrujado. Tu chega surrado na igreja, tá entendendo? Irmão, vamos mudar esse negócio aí. Vamos lá, aqui ó, vai aqui no Instagram aqui, que tá aqui embaixo aqui, vai. A mobilidade urbana é pra isso. Uma motocicleta elétrica, pra tu chegar bem, levar a vaza pra um pós-culto, chegar na elegância, entendeu? Então, todas as mobilidades urbanas nós temos, tá? E lembrando que se você vier o podcast Papo de Crente, a sua primeira manutenção é grátis. Você não paga Maravilha. nada. Pra ele também. É pra você. Maravilha. Aí, Chegou lá, falou Papo de Crente, já a primeira manutenção, tu não paga nada. Maravilha. Fure o pneu, seja o que for, a manutenção é de graça. E nós também, eu não posso deixar. Você que quer gravar seu podcast, você que quer ter um alcance legal na sua rede social, aqui onde nós gravamos o nosso estúdio também está disponível para locação para você fazer o seu podcast, gravar seu conteúdo, até mesmo gravar seu vídeo cantando, seu vídeo pregando. Faça os seus conteúdos aqui. Aqui do lado nós temos um estúdio e aqui é o estúdio do podcast, tá? Você que quer gravar, entre em contato com o pessoal da Alfa aí e eles vão te dar esse suporte para você gravar aqui, tá vendo, né? Se você quiser montar o seu podcast, vem para cá, que aqui é sucesso garantido em nome de Jesus. Foi tudo, não foi? Ou tá faltando alguma coisa? Foi tudo. É isso. Você é Nós um excelente apresentador, né? nós somos um excelente apresentadores. Tô aprendendo. Não, tá nada, já tá no nível hard já. Aí, só falta ser apresentador de rádio, cara, o meu sonho. Sabe? Não, é outra empresa. É outra. É outra empresa. Na moral, vacilei. Corta essa parte aí, César, por favor. Cara, não toca esse cara, não, mas. Vai lá, faz a primeira pergunta. Eu vou deixar. Não, hoje é contigo, que semana passada Não, foi o primeiro. o Gabriel fui eu. Não, foi eu que fiz a primeira pergunta. Você fez a mesma coisa. Eu vou, depois dessa gravação aqui de eu botar na televisão, a Isso primeira aí. pergunta foi minha. Valendo 100zinho, tô nem aí. Porque eu sei que fui eu. Um votozinho. Um votozinho, né? Passar um votozinho. envelope. Aberta. Cara, como a gente começou a falar aqui, ser pastor jovem, isso é referência, porque nós falamos isso no último episódio, pro Gabriel, e é bem verdade. A gente é referência para algumas pessoas e a gente nem sabe. É verdade. E ser um pastor jovem na sua igreja e ver que alguns jovens hoje estão olhando para você, até mesmo gente de dentro de casa, ou uns jovens lá da igreja olhando para você como uma referência, caraca, eu quero ser um pastor também. Como é implantar essa sede sendo tão jovem e um pastor tão jovem na juventude? Cara, acho que me pega mais do que a juventude, a gente mais velha te respeitando de uma forma diferente. Isso me pega mais. Porque a gente cresce tendo gente mais velha como referência, né? Sim. Então acontece muitas vezes lá na igreja, uma outra igreja, alguém tem idade pra ser meu avô. Pastor, o senhor, eu fico constrangido. Legal. Não precisa nem me chamar de pastor, não. Pastor, respeitando, fico um pouco constrangido. Mas essa questão de sermos referência para esse tempo é muito importante, cara, porque, embora eu seja novo, o Elton também é novo, você é novo, mas acho que a gente pegou um pouco de uma época passada que a galera crescia na igreja, que quer ser pregador, cantor, pastor. Hoje, se parar pra perguntar, parece que tá escasso. Você foi jogador de futebol. O MC, jogador de futebol. Isso aí. E parece que a galera tá traçando uma meta de ser como alguém lá de fora. Entende? Então acho que tem essa necessidade de termos referências dentro pra galera voltar a se espelhar. Sim. Que parece estar muito misturado, né? As duas coisas. E aí até uma fala também do apóstolo Paulo, né? Seres meus imitadores, que na ausência de referência eu preciso ser levantado como uma referência. Sim. A gente parar, talvez, de olhar, poxa, preciso de alguém. Por que eu não vou ser esse alguém que você é levantado para ser referência para este tempo? Entende? Então acho muito interessante essa questão de ter essa responsabilidade de estarmos nos portando como para que outros possam olhar. Sim. Que isso é ser um cristão, né? Ser uma referência, mas é para todo cristão. E é uma parada que eu até levo para a juventude, para os adolescentes, essa questão do Cristo diário, é que se alguém passar um mês contigo, vai se parecer mais com Jesus ou menos com Jesus? Sim. Se alguém passar a falar como você fala, cantar, pregar, se comportar no seu trabalho, na faculdade, da forma que você faz, vai se parecer mais ou menos com Jesus. Então é carregar essa questão de eu ser uma referência, mas também há um perigo nisso.
porque a pouca idade tá atrelado talvez a não falta de maturidade, porque o imaturo na fé não deveria receber tanta responsabilidade. Sim. Mas talvez não tanto quanto deveria. Então é um processo que está sendo colocado como uma referência, mas talvez não tendo a maturidade, estando pronto o suficiente para ser uma referência. Sim. Então corre o risco de eu mudar com as pessoas, corre o risco de eu olhar para alguém diferente. Entendi. Porque eu sou novo, não tenho tanta responsabilidade assim. É uma fala, se eu não me engano, é Spurgeon que fala, né? Que se o diabo não puder te derrubar por um pecado, ele vai te pegar por um orgulho. Então aquela ideia do John Bunyan, que escreve o livro Peregrino, ele pregando, e aí foi uma bênção, e aí ele descendo do altar, alguém vai fazer um elogio. Nossa, pastor, você pregou muito hoje, foi uma bênção. Aí ele vai responder, não precisa me elogiar. O diabo já me elogiou quando eu terminei de pregar. Na ideia de que, assim, se eu não cair num erro, ele vai me pegar no orgulho. Tu é bom, cara. Sim. Tu é tão novo, tu já é um pastor, tu já é um pregador. E aí nisso eu caio no pecado que ele caiu. Entende? Então é os dois lados. Eu ter uma responsabilidade, ser uma referência, mas ter o cuidado para essa responsabilidade não me mudar. Sim. Não uma forma de olhar para as pessoas. Falando que hoje é aula, vocês não estão acreditando. Já começamos. Olha que começamos agora. Já tá dando. Não tem nem 10 Tem nem minutos. você 5 começou. minutos aí, né, que a gente começou. E já que a gente tá falando sobre a questão de ser um pastor muito jovem, eu acredito, eu não sei, né? Mas na verdade a gente até comentou sobre isso no episódio passado com o pastor Gabriel também. A gente falou a questão de, hoje em dia tá muito escasso, na questão de o que você quer ser, se tornar. Antigamente de quem olhava para um pregador, quero ser um pregador, quero ter um ministério, quero ser Cresci um ouvindo os pastor. Gideões e tudo. Isso. Isso aqui que todo É mundo. lá que eu quero chegar. queria estar lá. Isso aí. E hoje em dia eu não sentei muito disso, entendeu? E eu queria saber se você já tinha planejado por algum momento um dia se tornar pastor, se foi algo por um acaso, para que o público do Papo de Crente possa saber também. Perfeito. Porque pra quem conhece sabe que hoje em dia, há pouco tempo atrás agora se tornou pastor vice-presidente de uma igreja que é Sim. referência no nosso bairro também. Amém. Demais. Amém. E eu queria saber se já planejava, como é que foi aí. Cara, é muito interessante que, assim, Deus, ele dá apontamentos, mas não te fala exatamente como vai ser. Uhum. Então, Deus fala, ó, é assim, mas não te conta como vai chegar nesse assim. Então, desde muito novo eu sabia dessa questão, chamado ministerial, mas planejar da forma que foi, não. Tanto é que fui empossado agora na primeira ceia do ano em janeiro, vou assistir a live, é uma surpresa total, não esperava o pastor me colocar como vice-presidente lá, auxiliando ele. Então não tinha esse planejamento, mas sabia da questão ministerial. Sim. E aí, cara, tudo começa na minha antiga igreja, antes de eu ir lá pra Inova, era de uma igreja antes, e aí eu tinha por volta de 9, 10 anos, recebi uma profecia que eu dei crédito. Que aí a gente sai, a gente ouve muita coisa, Sim, né? Muito. E aí tu se apega a algumas coisas, mas outras... Poxa, eu acabei de cantar, é fácil Sim. você vir falar isso aí. pra mim. Eu também acho. Eu acabei de pregar, é fácil. Varão, viu uma mala, tu vai ver. Um pássaro de fé. Amém. Mas não é aquele crédito, entende? Mas uma que eu dei mais crédito foi essa. Tinha cerca de 10 anos, o irmão pregou lá na igreja. Eu me aventurava tentando ser músico ainda. Fingia que tocava sax, tava lá. Fingia. Mas na linguagem dos músicos era muito facão. Ficava lá no meu cantinho lá, o irmão falou assim: Deus ia me levantar como pregador para me preparar e etc. Continuar amando a palavra, que eu ia pregar, ia pastorear. Amém. Até então nada. E aí eu preguei pela primeira vez quando tinha 13 anos na congregação da igreja que eu era. Aí eu comecei a pregar na sede, ter alguns convites, questão de dar aula, escola dominical e etc. Então já tinha essa questão traçada, que Deus já tinha falado e tudo estava apontando para isso, perdão. Mas só que sempre tive aquele medo de eu não me lançar além daquilo que Deus quer. Sim. Eu não quero viver menos daquilo que Deus tem e nem quero forçar mais. Eu quero a medida que Deus tem para mim. Sim. E eu fico totalmente satisfeito, contentamento com isso e glória a Deus por isso. Sei da minha medida. E aí nesse intercurso de eu saber a minha medida, eu sempre tentei dar uma fugida, porque a minha mente o que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Eu não preciso forçar nada. Então sempre busquei outras formas de estudar para concurso, de outras áreas, mas o Senhor sempre, aqui não. Aí teve um momento, eu tava conversando com o Elito ali antes da gente vir pra cá. Eu tava fazendo muita coisa, saindo de segunda a segunda. Ia pouco na minha igreja local, quando ia é porque eu tava fazendo alguma coisa, tava num ritmo muito intenso antes de ir pra Inova. Eu falei, cara, eu preciso calmar um pouco, ver se é isso mesmo que Deus tem pra minha vida ou não. Eu tinha conhecido a Aline, na época a gente começou a namorar.
Hoje a gente tá casado, graças a Deus. É isso que eu quero pra minha vida, porque eu sempre tive essa questão do pregador, mas eu tenho essa preocupação com a minha família. Sim. Entende? Eu tava falando isso com ele, tu vai tá pra nascer agora, já é pai, né? Mas tá pra nascer agora, é princesa também. De assim, eu não posso, em prol de pregar pra outros, abrir mão de discipular a minha casa. Sim. E como pregador saindo muito, talvez eu perca esse contato diário. Eu quero que a minha filha veja o pregador, veja o pastor, mas antes disso o pai dela. Isso. Eu vi um vídeo, acho que foi do Alessandro Vilas Boas, se eu não me engano. Ele falou que tava pregando uma conferência, e Deus curando gente e batizando com o Espírito Santo, aquele mover tremendo. E a filha dele brincando assim, desenhando, ela chamou. Ele achou que era uma revelação de Deus. Não, vi isso. Tu viu isso? Aí chegou, oi filha, pode falar. Ele já criou expectativa. Ela, pai, quando sair daqui a gente pode ir no parquinho lanchar? Ele, pode filha. Aí ele voltou. Aí depois ele trouxe um raciocínio, né? Que a filha dele não tava preocupada com o pastor, com o pregador. Ela tava preocupada com o pai dele. Isso. Entende? Então sempre tive essa questão de preocupação. Cara, então preciso calmar. E aí eu fui pra Inova, até falei com ela, vou ficar um pouco mais quieto aqui, mas não deu. Não tem como. Não tem como Não fugir. tem como fugir. Então aí as coisas foram acontecendo lá na igreja, aí teve a ordenação ao diaconato, fui liderar adolescente, trabalhar com juventude, e aí trabalho até hoje também questão do discipulado, dos novos convertidos. Faço bastante coisa lá na igreja, veio a ordenação pastoral foi em 2023, agora estamos em 2026, né, fazer 3 anos agora fui ordenado como vice lá do pastor. Então não foi algo planejado. Eu sabia da questão ministerial, mas não sabia o como. E tirando a Inova faz 7 anos agora, então tem 7 anos de Inova, fui pra lá na inauguração, então botar aí 8 anos atrás, se tu me perguntasse, tu acha que tu vai ser pastor já? Eu acho que não, porque eu sou novo. Tu acha que vai estar como segundo do pastor? Com toda certeza não, sou muito novo. Até porque eu casei depois de ter sido ordenado. Então o pastor Rafael até ouviu algumas coisas, mas ele é solteiro, ainda não casou e tudo mais, que eu fui ordenado primeiro ao ministério pastoral, mas graças a Deus uma conduta sempre libada, sempre respeitando o altar. E aí foi até algumas coisas que a gente precisou tomar algumas precauções. Nós não iniciamos o namoro de corte, eu beijei na época era namorar a primeira vez, depois que o pai dela deixou, fizemos um namoro certinho, mas tomamos uma precaução, iniciamos o namoro de corte e seguimos ali, assim, evitar contato. Se não dá pra se alimentar, não tem por que aquecer o prato. Isso aí. Então, assim, seguindo forte, nessa tá? linha... Ah, lá vai. Forte demais. Muito forte, tá? Isso aí Entende vira. tu esses Vou mistérios. usar essa daí agora. Vou virar a igreja toda. Essa daí, se não dá pra se alimentar, não tem por que Não tem por que aquecer. Então a gente seguiu nessa linha pra evitar esses problemas assim. Então, assim, planejado não foi. Eu sabia que Deus tinha muitas coisas, Sim. mas planejar não tem como planejar, não saberia planejar. Então é até uma oração que eu faço para que eu esteja sempre sensível à estação. O que Deus tem para mim agora? Aquela ideia de ser um peregrino, segurar tudo, mas com mãos leves. Nada me pertence, não tô aqui, mas não, isso aqui não é meu. Está sob meus cuidados agora. Entende? Eu tô seguindo quem? A nuvem. Para onde que ela tá indo? Eu não sei. A nuvem não me pertence. Tem um Deus que deu um direcionamento, tô atrás desse direcionamento. Para onde a nuvem for, eu vou. Mas assim, sem ter uma convicção do que será. E aí o que basta é Deus. Contentamento nele. Entende? Cara, Glória a não Deus é por à isso. toa, não é à toa que o pastor Rafael Oliveira... Porque o teu pastor presidente, mano, fora de contexto, um dia eu vou trazer ele aqui. Traz, mano. Ele é surreal, bicho. Vai enriquecer muito, nossa. Ele é surreal. O pastor Rafael Oliveira? Ele é surreal. O pastor Rafael Oliveira, ele é surreal e muito acessível. Sim. Vocês que são lá da igreja podem falar mais do que eu. E a tua igreja tá, tipo, né, amarrotada de gente. A tua igreja tá cheia de membros porque tem um pastor excelente, teu pastor sempre pensa muito na comunidade. Dentro da igreja tem escola, aula de jiu-jitsu. Mano, o que eu fiquei assustado foi na quarta-feira que eu fui lá, ele tá pagando a faculdade de um jovem lá da igreja. Mano, Sim. Isso é uma visão muito ampla de alguém que é pastor de verdade pra cuidar, mano. E Sim. isso, como você disse, tá escasso hoje em dia, mano. Sim. Escasso. Hoje tu não encontra um pastor desse. Um pastor que realmente tem uma visão. O exemplo que eu falo desse pastor desse cara aqui, que é o pastor Mário Fraga. Cara, um pastor que tem visão ministerial, que vem um ministério, alguém que pode ir até muito mais longe e vai investir nesse cara. E mesmo assim vai lapidar o cara. Ó, mano, ó, aqui você foi muito. Para um pouquinho, volta. E o teu pastor, o pastor Rafael Oliveira, é alguém assim, mano. E é um cara que
2 horas pregando é 2 Tu não horas de sente. aula. Tu não sente, bicho. Ele é De sinistro. verdade. Ele é sinistro. E, mano, agora sou eu, né? É. Obrigado. Quer tomar um Fica à podcast vontade, pra tá? ele? Eu quero. Cara, e como você faz? Isso é uma pergunta acho que tu recebe muito também. Como você faz para montar o seu esboço, suas pregações? Qual a direção que você tem? Como você senta para Esse daí eu vou parar até pra ver, filho. Eu fiz essa pergunta por quê? Entendeu? Você é pega craque. a iPad, ele tá maluco, eu tô com a camisa 10 faixa. Como você faz isso, mano? Perfeito. Mano, então, Pera, deixa eu pegar meu iPad pra anotar. Pera aí. Ele vai levantar mesmo, eu achei que pergunta lá. Não, tá. Ai, Jesus. Continua, espera. Mano, então, eu já organizei de muitas formas. Hoje eu faço um pouco diferente, né? Porque eu separo a questão da vida de devoção do preparar Isso. um sermão, né? Não posso ler a Bíblia pra pregar, isso tá errado. Se alimentar errado, né? Se alimento e por isso eu prego. Uhum. Então eu não vou aqui, agora eu vou estudar pra pregar. Não, eu estudo diariamente as Sagradas Escrituras e aí vai surgindo, vai saindo alguns sermãos ali. Então, tendo dito isso, eu tenho meu período de leitura bíblica, tenho meu período de estudos, que aí eu separo, seja qual área da teologia ali. E aí, como eu falei, eu sempre oro por essa sensibilidade. Então, geralmente, a maioria dos meus sermãos agora que eu digo de uns 3 anos pra cá, não surgem de eu vou montar um sermão sobre isso. Surge de eu estar num momento de devocional e o Espírito falar. Do pão diário já, né, mano? De eu soprar alguma coisa ali, uma ideia, e aí eu tenho um caderno de anotação de ideias, vamos dizer assim. E eu anoto aquilo ali para depois, em algum momento, desenvolver. E não necessariamente a sequência. Então, por exemplo, eu posso pregar domingo agora. Aí hoje no devocional Deus falou algumas coisas comigo. Sim. Não necessariamente é para domingo agora, mas aquilo que ele falou eu anoto. Para domingo agora, Deus vai mandar a porção de domingo agora. E aí, em algum momento, aquilo que ele falou hoje vai ser utilizado em alguma oportunidade. Mas no sentido de organização mesmo, eu até tenho jovens adolescentes lá na igreja, né? Trabalha separado e nos culta junto, que é o chamado culto da Unirede. Então, conferência a gente vai ter agora, o Overflow é junto também. E aí o pastor deixa a gente muito livre para trabalhar, mas pede pra gente lapidar talentos. Sim. Então Deus não precisa. Amém? Se ele trouxer um outro pastor de fora, um pregador de fora. Mas não precisa, ele pode levantar alguém no nosso meio. Sim. Então o pastor pede para usar o tempo que a gente tem com eles também para lapidar. E aí eu separo a galera que tá para mais perto de mim, né? A galera que se identifica com a pregação, a gente faz uma triagem lá. Se é do louvor, a gente direciona para a galera do louvor, intercessão, etc. E aí eu cuido mais da galera da palavra. E aí eu quase que um curso de homilética que eu passo para eles lá. Sim. Então, como estruturar. Então, nós tivemos mês de novembro, agora do ano passado. O pastor deu as 4 quartas-feiras de novembro para a Unirede. Então, às 4 quarta-feira, aquele culto lotado que vocês conhecem lá, sim. Ministério de Louvor deles fizeram louvor, eles dirigiram o culto e eles pregaram. Que maneiro, mano. Muito legal, mano. E aí, como eu tenho muita gente lá envolvida com a questão da pregação, Sim. eu tenho um projeto que já nasceu no meu coração, transmiti esse projeto para eles. Aí os temas foram alinhados. Cada quarta é um tema alinhado com a próxima quarta. E eu coloquei 3 pregadores por quarta. Então, por exemplo, numa quarta-feira, veio o primeiro, falou sobre fé. Aí veio o segundo, falou sobre arrependimento. O terceiro falou sobre o novo nascimento. E assim fomos seguindo uma sequência. E aí, tanto eu ensinei a eles essa questão de elaborar, que eu vou compartilhar alguma coisa com vocês, e tanto no sentido do treino também com eles. Então, Sim. eles montou o sermão, montou, agora vamos pra igreja, vamos treinar. E eles treinam, coloca lá, fala, não, repete, isso aqui tá errado, isso aqui tá bom, isso aqui vai acrescentando. E aí, como que eu passo para eles? Pensa como se fosse uma redação. Ah, sim. Tô tirando a parte do espiritual, Sim, de claro, buscar, não, tô falando aqui estruturar. Pensa numa redação. Preciso introduzir, desenvolver e concluir. Então, basicamente, o que eu comecei, eu preciso desenvolver e preciso concluir. E eu preciso concluir aquilo que foi iniciado. Então, não faz sentido nenhum começar a falar sobre arrependimento, terminar falando sobre Deus vai abrir a porta para você. Entende? Então, eu preciso ter uma linha de raciocínio. E como ter essa linha de raciocínio? A priori é você conhecer o texto e o contexto, isso é o básico para toda a pregação. E eu falo para desenvolver em tópicos. E dentro do tópico, subtópico. Então, por exemplo, eu vou apresentar aqui, falar sobre arrependimento. O que você entende sobre arrependimento? Tu vai apresentar e na hora de desenvolver o tópico 1, arrependimento
um exemplo prático aqui, o arrependimento e o remorso, eu diferenciar ali. Aí dentro desse tópico 1, eu vou abrir arrependimento não é quando eu choro, é quando eu mudo. Quando que eu sei que eu preciso me arrepender sobre confronto, etc. Tópico 2, tópico 3 e a conclusão é uma espécie de retomada aqui do que foi falado, trazendo um apelo. Porque a mensagem ela é boa quando praticada. Então, assim, Sim. se eu trouxe um sermão, a igreja, não gosto do termo, mas virou de cabeça para baixo e não teve prática na segunda, foi uma terrível mensagem. Sim. Porque todo mundo saiu animado, mas não tocado pela palavra, o que vai me mudar aquilo que eu pratico, não aquilo que eu ouvi e me animou. Sim. Então a conclusão tem que estar ligada àquilo que foi falado antes e trazer um apelo para a igreja, seja um apelo para a hora, mas um apelo que vai duradouro ali. E o conteúdo que eu passo para eles, sempre um conteúdo prático. Antes de se preocupar com a reação de quem ouve, é se preocupar com a prática daquilo que está sendo ouvido. Sim. Porque domingo a gente vai à igreja, mas segunda eu preciso ser igreja. E para ser igreja eu preciso praticar aquilo que foi ouvido no domingo. Mas se eu não ouvi nada que me levou à prática, não tenho nada para praticar, minha vida continua a mesma. Sim. Porque lá fora a gente tem essa ideia de você é aquilo que você sente. Tudo bem, mas na verdade tu é aquilo que tu faz. Aquilo que tu faz tá moldando quem tu é. Quem tu é, tua identidade vai determinar aonde tu passa a eternidade. Então se eu vivo como um ímpio, faço as coisas de ímpio, não importa se eu me sinto como um filho de Deus. Eu sou um ímpio e vou pagar na eternidade por ser um ímpio. Mas agora, se eu sou um filho de Deus, eu preciso viver como um filho de Deus vive. Eu vivo, um filho de Deus vive de acordo com a palavra que foi ensinada e agora deve ser praticada. Sim. Então eu sempre falo para eles, pega um tema, ora ao Senhor, pede uma iluminação, não uma revelação, né? Revelação é a palavra, mas uma iluminação em cima das Sagradas Escrituras, desenvolve introdução, desenvolvimento e conclusão, abre em tópicos, 1, 2, 3, quantos tópicos você quiser, e aí eu passo para eles. Se você tem dificuldade, se você te falta talvez conteúdo, seleção lexical ali de abranger muita coisa, abre mais tópicos. Mas se você tem facilidade de aprofundar num tópico, põe 2, 3 ali, porque quanto mais tópicos, menos a igreja guarda. Hoje algumas igrejas têm a cultura de tu levar um celular para anotar, um iPad, ou até um caderninho mesmo. Eu até prefiro, sou mais analógico, sou mais do antigo, né? Mas a maioria da igreja não tem. Então as pessoas ouvem e tenta guardar aquilo que eu vi. Então, se você abriu 10 tópicos, vão lembrar no máximo de 1, 2 tópicos. O ideal é você encurtar a quantidade de tópicos, aprofundar, abrir mais aquilo que está sendo falado em cada tópico para que a igreja possa guardar e principalmente ter uma prática naquilo. Mas só que a pregação não se faz em 2 horas. Ensinei isso aqui para vocês. Show! Agora vamos lá fazer? Não, se você não tiver um contexto, se você não tiver leitura bíblica, não tiver bons livros, não tiver o conhecimento, não vai ter nada para falar. E aí tu vai ter que ficar igual uma lata vazia com pedra, tentar colocar barulho para ver se preenche alguma coisa, entendeu? E aí, não é que a reação a você trazer a igreja não é importante, é muito importante. Que eu acho que quem fala isso é o Eliseu Rodrigues, né? Lógica, mais o fogo. O fogo é importante, mas não mais que o conteúdo. As duas coisas precisam andar junto. Porque assim, tem o dia que tu não tá bem. Tu vai cantar, mas tu não tá muito bem. Tu vai pregar, tu não tá muito bem. E aí tu não estando muito bem, tu não conseguiu levar a igreja para aquela atmosfera em Deus, pelo menos alguém aprendeu alguma coisa. Mas agora, se não tem nada para ensinar, tu só tinha barulho, no dia que tu não tá bem, esquece. Entende? Então, assim, se tu foi... Não, eu vou para fazer o barulho. Falando limpo, a gente sabe quem faz isso. Entendi. Eu vou fazer o barulho. Se tu não levantar o barulho, esquece. Foi terrível. Então, se preocupe com a forma que tu vai lidar com o público, com a igreja, porque você é um comunicador. Você é alguém que está lidando com o público. Diferença entre uma palestra que tem a questão espiritual, mas tu é um comunicador. Então tem que saber interagir com a igreja, interagir com o público, mas também tem que ter algo a passar, que no dia que tu não estiver bem, não tendo o mover do pentecostal que nós cremos, pelo menos alguém, eu aprendi isso aqui eu vou colocar em prática e pode mudar a minha vida. E o principal, eu falo sempre, aponta para Cristo. Porque o auge, o ápice da minha mensagem precisa ser Cristo. E não uma mensagem antropocêntrica. Infelizmente, mano, a gente aponta muito pro homem. Isso aí. E esquecemos que os maiores personagens bíblicos são coadjuvantes na história maior que o Senhor está escrevendo. Então, se a gente for falar, não sei, sobre
José, a gente vai apontar para José governar, mas esquece que tem uma história maior. José passa por tudo aquilo porque vai vir um período de fome, no período de fome ele está governador, vai salvar a sua família sendo salva da fome, não é José, é Judá que não pode morrer. Porque a promessa que foi liberada não é sobre José, é sobre Judá. Judá, vou levantar alguém, o cetro nunca sairá das suas mãos. Na bênção lá que é liberada pelos filhos, não vai sair da sua linhagem, porque Cristo é chamado de leão da tribo de Judá. Uau. Quem aparece lá em Mateus na genealogia não é José, é Judá. Então, José está passando por tudo aquilo, ele é abençoado como governador, glória a Deus por isso, Deus honrou, mas o auge não é José governar, é José padecer para preservar a linhagem de Judá, para de Judá vir o Cristo que vai redimir toda a humanidade. Então não tem a ver com José, tem a ver com Cristo. Entende? Então, assim, por mais que nós sejamos abençoados através daquilo que Deus está fazendo, peraí. Tá maluco, meu, muita aula, eu te falei. Por mais que estejamos sendo abençoados por aquilo que Deus está fazendo, não tem a ver com a gente, mas tem a ver com Cristo que está sendo revelado através da nossa história. Então, passa isso para eles. Cara, foca em Cristo, aponte para Cristo, a mensagem tem a ver com Cristo. Até porque eu acho que o nosso ministério, até exemplo de João Batista, é assim, termina quando Cristo aparece. É João, tem uma multidão indo pro deserto pra ouvir o cara. Mas quando chega lá, tá vindo alguém aí. Isso aí. É tu, João? Não sou eu. Não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Tá vindo alguém aí, é o Cordeiro de Deus. Então o meu ministério encerra quando alguém vem a mim e não vê a mim, vê o Cristo. Sabe? Então aponte sempre para Cristo. Seja cantando, seja vivendo, mas como o assunto foi a pregação, né? Pregando, aponte para o Senhor Jesus Cristo. Eu vi uma análise dessa do Carlos Júnior, que inclusive é um dos caras que eu sou fã. Paro pra escutar umas 5 horas brincando. De Isaías 6. Os meus pés apontam pra ele, a minha face se esconde pra que a dele apareça. Mano, uau. Já ouvi aquele preço. É maluco, ele é surreal. Inclusive, o que eu ia falar sobre isso agora, pra mim o que mais importa numa mensagem é o conteúdo. Sim. Não é o barulho que ela faz, mas o conteúdo que ela tem. Por isso que eu gosto de escutar, escuto o Carlos Júnior, escuto esse aqui agora tá ficando pentecostal até demais. Isso aqui tá virando um culto em 5 minutos. Isso aqui tá terrível isso aqui. Tá trabalhando com libertação agora, o Arão tá no óleo. Tá loucura isso aqui. Mas eu gosto do conteúdo, mano. Sim. Porque tipo assim, pra mim a mensagem é isso, é o que vai mudar, é o que eu tô ouvindo. Sim. Então, se um cara grita a mensagem inteira, pra mim, um cara só quer fazer barulho de balanço, não transmite nada. Entendeu? Agora tu vai. Né? Cara, e alinhado nisso que ele falou, porque a gente vai à igreja no domingo, mas na segunda a gente tem que praticar aquilo que a gente aprendeu. Sim. E, infelizmente, atualmente, quando a gente vê as igrejas atuais, a gente percebe muito isso. Aquilo que você falou. Que tem pessoas que elas estão preocupadas mais com o movimento emocional. Eles acham que uma boa mensagem, um bom conteúdo, é ele ver a igreja virada, pulando, rodando. Vai garantir a foto, isso aí. O vídeo. E eu queria que você explicasse pra gente, pra você, na sua linha de pensamento, qual é a diferença do mover emocional pro mover espiritual. Perfeito. Cara, isso é interessante. Ele fala perfeito, vem vidrado. Nada. Não, porque eu passei por isso. Que a gente faz perfeito. Não, eu tava preparado. Você já nada alinhado, não é nada alinhado. Não tem nada, tem nada aqui não, tá crente. Ó, tá desligado. Não passou as perguntas antes, né? Cara, mas eu passei por um período assim, eu quase virei reformado por causa desse exagero de mover. E aí, por sair muito, eu consegui, depois de um tempo, diferenciar o pentecostal clássico do neopentecostal. Por ver a galera neopentecostal, a galera judaizante, e traz toda aquela coisa pros cultos, e põe o kippá, e usa o talit, arca não sei o quê, e aquela coisa toda, eu quase migrei pro reformado. Cara, isso tá errado. Mas hoje eu entendo que tem uma separação entre o neopentecostal, aquela questão de mudar o conteúdo, mudar a mensagem, focar na bênção, focar no homem, e no pentecostal clássico, que a gente não pode negar a experiência do Espírito Santo, entende? Então, nessa diferença que eu entendo está no resultado. Um resultado não apenas aparente na hora, mas um resultado que permanece. Aquilo que é gerado depois da mensagem. Que é gerado depois. Porque eu acho que eu até falei isso numa parte do sermão, citei, né, lá na sua igreja, domingo, né, que a gente teve lá, se o Espírito Santo não fizer, mano, não tem estrutura que faça.
não tenha amizade que possa transformar alguém, não tenha projeto social, não tem prefeito, presidente, não tem. Ou o Espírito Santo faz, ou não tem quem faça. E a gente vai diferenciar isso na vida das pessoas, na vida diária, no pequeno Cristo diário vivendo ali. Porque quando eu consigo promover e se mover, e cá pra nós, é fácil tu fazer um mover, se souber colocar um fundo, souber um jargão ou outro ali, tu sabe levantar a igreja, dá pra levantar, a gente sabe como que funciona, infelizmente. Olha lá! Olha lá! Já era, virei. Era uma mensagem do nada vira batalha espiritual. Enfim, não tinha isso na mensagem. Não era nada. Não tinha nada. Então, assim, dá pra gerar isso, mas a questão tá no fruto que deve permanecer. Eu percebo talvez uma dificuldade hoje na galera nesse fruto que permanece em viver o evangelho diário. Parece que, assim, tá fácil de eu ir chorar no culto no domingo e na segunda como se nada tivesse acontecido. Sim. Então, é aquela história do jogador de futebol. Eu entrego o gol pra Deus, mas a vida pro diabo. Então, na hora do gol, glória a Deus, Jesus, amém, obrigado. Mas a vida Caraca, você foi forte, entregue, cara. entende? Então, assim, a diferença não está no mover em si, mas sim no fruto que vai permanecer e no motivo da igreja estar sendo levantada. Que isso também não tem a ver só com o pregador, mas com a igreja. Isso torna uma parada muito séria. Quem fala isso é o Paul Washer. Ele fala que o falso profeta e a falsa igreja se merecem. Um sustenta o outro. Então não tem a ver só com o pregador e mal intencionado, mas se é uma igreja bíblica. Então se eu chego lá em Monte Sinal mal intencionado apenas para levantar, Monte Sinal é igreja bíblica. Isso aí. Show. Legal. Foi Legal, muito barulho, amém. Talvez o pastor nem me deixe terminar de pregar o sermão. Sim. Mas se não é uma igreja que não é bíblica, que não ama a palavra como a igreja de Bereia, vai virar de cabeça para baixo. Então, não é só na hora, no momento, no mover que acontece, mas tem a ver também com o momento da igreja julgar se é Deus ou se não é aquilo que está ouvindo ou aquilo que está deixando de ouvir, mas naquele fruto que vai permanecer. E isso tem a ver com renúncia diária, com separação, santificação diária. Isso só é possível ser percebido na vida da igreja diariamente. Sim. Então não tem como eu afirmar uma coisa ou outra, mas sim ser percebido diariamente na vida da igreja, e quem faz a separação final é o Senhor. Porque hoje nós vemos um tempo que está caminhando junto ali, mas é o Senhor que separa nesse final quem é, quem não é, quem teve esse fruto manifesto ou quem não teve esse fruto manifesto. Entende? Mas eu acho que a importância tem a ver com o conteúdo e também não deixar esse fervor apagar do Espírito Santo, mas o fervor do Espírito Santo nunca vai contra aquilo que a palavra ensina. Entende? Eu acho que é por essa linha aí. Uau. Eu Deus é bom. tá escutando esse Tá cara. maluco, eu nem vou pra agenda hoje, sabe? Cara, Aqui já tá tendo uma aula. A importância da preparação, que eu lembrei até para dar um exemplo, obviamente, vamos ser éticos, não vou citar o nome de ninguém. Sim. Mas assim, a questão dessa preparação, e entra nessa linha de virar igreja, Sim. é um termo ruim, mas a gente tá entendendo o que a gente tá conversando. Teve um exemplo de um rapaz, e aí vou falar pensando para não citar o nome, que sem querer pode... Senão Entendeu? Eu tenho a oportunidade de ensinar, tem alguns cursos, vou dar aula agora, em fevereiro vou estar lá na igreja do Cleison lá. Com a galera isso lá. que eu ia falar também. Inclusive aí, Gleison, Deus te abençoe, tá, mano? Vou te trazer aqui. É aula que você vai dar. Eu tô lá com soteriologia e homilética. Isso aí. Já começou as inscrições já, né? Tá tendo aula já, mas Tá dá pra tendo entrar aula já? ainda. Tá tendo Dá pra lá. entrar. Então vai tô lá, em entre em contato fevereiro. com o Gleison aí, tá? Aí já vai pegar esse Gleice é corte. benção demais. Gleison Gleice é tá benção. maluco, Ele é top. brabo, Top demais. E aí eu tenho a oportunidade de ter alguns cursos online também, divulguei, um rapaz entrou em contato comigo, falou, pô, pastor, quero estudar, vambora, mano. Entrou, assistiu umas 4 aulas, e aí ele, pastor, vou sair porque eu tô apertado. Eu falei, sim, não deixa de ser uma forma de eu estar abençoando a minha casa, mas também não é só pelo dinheiro. Eu falei, mano, continua estudando, esquenta não, estuda aí e tal. E aí ele foi, assistiu mais umas aulas, tá, foi, desistiu, parou, abriu mão. Mas só que agora o rapaz está começando a ter oportunidade de dar uma saudação, Sim. de pregar e etc. Só que ele não está estudando porque ele não quer. Mas também não está deixando de rejeitar uma agenda, nem deixando de ir. Sim. E aí assisti alguns vídeos, nunca assisti pregando uma pregação completa, assisti alguns vídeos que posta assim, Sim. nessa linha que a gente estava falando. Que a mensagem já, a técnica,
a música, o Sim. som, levanta a mão e tal. Então, assim, focado muito naquilo que tá gerando, no Mover. mover, Emocional. e atrás daquele status de assim, tu vê que tá tentando, eu quero ser o pregador, sendo que teve a oportunidade, não que o meu curso seja o melhor do mundo, não é isso, mas tem a De oportunidade de aprendizagem, né, mano? estudar, Isso aí. vamos parar pra estudar, pra aprender. Então, é o exemplo de alguém que não tá preocupado muito com a preparação, mas talvez com status, não sei, que um Sim. pregador pode ter, ou algo nesse sentido, mas só que a preparação sempre deve ser maior que o tempo de execução. Exato. Então, Com se eu certeza. tenho o interesse, a vontade, não é ruim tu ter interesse. Paulo fala, busquem, sabe, os melhores dons, aquele que tem interesse pelo episcopado, boa coisa é. Mas só que não é só ter o interesse, eu preciso ter a preparação antes, entende? João Batista é 30 anos para 6 meses de ministério. Cristo é 30 anos, pouco mais de 3 anos ali de ministério. Então a preparação sempre deve ser maior. E aí, se me falta preparação, eu caio nesse limbo que a gente está conversando. Eu vou me preocupar mais com mover, não tenho conteúdo para passar. É mais o status, não percebo realmente o que é o evangelho de Cristo. Entende? Então, a preparação sempre deve ser maior que o tempo que eu estou executando alguma coisa. O exemplo é para cantar também. Tem que se preparar, tem a questão da aula, para quem faz Isso aula. aí. O talento, assim, é um a mais ali que vai te abençoar, mas se você não tiver a preparação, a questão de aquecimento vocal, e aí não é minha área, né? Mas Não, a preparação se quebra todinho se não, não tiver, tem meu como. filho. Se Entende? quebra, se quebra. Isso tem se tornado muito frequente, né, mano? Umas pregações. São poucas pessoas que eu gosto de ouvir hoje, mano. Uma que foi citadas aqui é o Carlos Júnior, que pra mim Ouço poucas vezes também. é um dos caras que mais tem conteúdo e mesmo assim sabe explicar o conteúdo. A gente Muito claro. a gente que gosta. É questão da preparação que ele tá falando. Ele sabe a hora certa de expor Isso, tudo. O isso aí. conteúdo, a Sim. inteligência, o momento dele também. Sabe levantar a igreja na hora isso. certa. Exato, exatamente. Então, isso tem se tornado mais frequente. A galera que. Isso é um dos assuntos que a gente até vem tratando aqui. A galera que vê no YouTube acha bom, e porque tem uma palavra boa, tem um padzinho maneiro, e vem com uma palavra que eu até tenho falado muito sobre isso, que tem uma palavra, uma galera que tá vindo com mais uma mensagem que é de autoajuda e não ajuda do alto. Sim. Então tem complicado muito. Até a gente, quando vai cantar, a gente, pela misericórdia de Deus, vem aquele mover, Deus faz, age na hora da pregação, o cara vem, a gente vem falando de céu, do nada vem falando de bolo. Sim. Acho que faz tudo Destoa muito. Isso, mano, isso quebra muita gente. Do nada o Hélio tá falando de avivamento, aí eu venho falando de pastel, não sabe? Não sabe mais, antigamente, eu não sou tão velho assim, mas vou pros meus 30 agora, dia 7 de abril. Vai pro 30 já, mano? 30 anos. Que isso, mano? Achei que ele tá mais novo. Eu vou fazer 30. Não parece. Que Faço isso? 30 agora. A gente morava na praia, cara. Tu faz Ao contrário, bem longe da praia. Maluco. faz 28, velho? Quanto? Também. 30 também, né? Mesma idade que eu. Aí por que você não teve essa. Peraí, cara. Peraí. É difícil explicar. Cara, bora aqui. Perto de Sepetiba, tá morando. Eu vou tentar gastar o meu dinheiro só pra mim, viu? Eu tô bem feio. Engraçado, ficou batendo. É 30. Eu tenho 32, aí, tá batendo. 32 ou quanto? É a barba, mano. A barba, infelizmente. me tirou. Responsabilidade. Mano, a gente veio de um tempo, de uns cultos, mano, que até o irmão às vezes era analfabeto, mano, mas Sim. o peso da mensagem que ele carregava era outro. Jesus cura, salva e liberta, mas mesmo assim era uma mensagem cristocêntrica. Sim. Hoje você não vê, não tô generalizando, óbvio, mas é muito difícil ver uma mensagem cristocêntrica hoje, mano. Sim. Muito difícil. Uma mensagem de arrebatamento, os temas de congresso. Nossa, antigamente era assim, hoje em dia não tem mais esses temas, mano. Porque hoje em dia tem pastor falando aí que você não pode bater na igreja, que se a igreja, como é que se fala? A igreja vai sentir, a gente não pode perder certos membros. Se Jesus não fez questão do 12, quando deu uma palavra pesada, todo mundo começou a ir embora falar, aí você, também não, vai Já vocês ouvi também. que eu não posso doutrinar a igreja dos outros. É. Isso acontece. Isso aí. Isso acontece muito. Isso acontece muito com Pô, tá maluco. itinerante, né? Pô, acontece muito da gente chegar, ó, varão, pega a mensagem, pega leve da A mensagem, doutrina sou eu. não bate na minha Sim. igreja. Como se a gente quisesse bater. Mano, eu passei por uma experiência lá em Ilhéus, mano. Fui pregar em Ilhéus, um congresso top, e eu fui de terno, tudo como me pediram, né? Fui de terno, tudo maneirinho. Aí o pastor falou assim, ó, varão, aqui você não pode bater na minha igreja, não.
Jovens aqui são... Falei, amém, amém. Qual é a mensagem que Deus me dá? Atos 28. A cobra disfarçada. Meu irmão, quando Deus falou isso comigo, eu falei, não vou pregar isso. Eu não volto mais. Só que o dono da mensagem mandou pregar. Preguei, mano. Preguei. 10 minutos Deus fez um negócio na igreja. Aí o pastor falou, não, agora eu quero você aqui de volta. Então, tipo assim, a gente, quando o dono da mensagem me garante pregar aquilo que ele me entregou, é ele que garante. Ou seja, meu irmão, eu não volto mais. Mas isso acontece muito. Mas falar, acho que essa questão da mensagem, ela é mudada porque esse medo de não voltar. Isso. Entende? Esse medo da galera, cara, vou pregar aqui, isso daqui, porque isso aqui vai me garantir a porta aberta para eu poder voltar. Sim. E aí se torna, infelizmente, mercado, né, cara? Mas, assim, eu acho que eu tenho um pouco dessa dificuldade, porque minha mensagem é a mesma, mano. Assim, muda o tema, mas eu tô sempre falando das mesmas coisas. Quem é assim é o John Piper. Ele fala que ele é o pregador de 1000 mensagens e uma única mensagem. Eu vou falar da mesma coisa, cara, isso em acontece textos muito diferentes. Só que essa é minha linha. Às vezes eu Entende? acho muito que eu tô sendo muito repetitivo. Quando eu termino de pregar, eu falo, cara, sempre fala da mesma coisa. O Gabriel falou, mano, você fala a mesma coisa, mas nunca é a mesma coisa. Sim, mesma coisa de muitas formas diferentes, Exato, mas cara, é a mesma E coisa. você tem que se ter essa preocupação, porque eu me coloco como exemplo. Teve uma fase no meu ministério, mano, que se eu abrir meu celular aqui, meu bloco de notas, foi o que a gente tava conversando, eu nunca, particularmente depois que eu criei uma maturidade, eu nunca li a Bíblia pra montar mensagem. Eu sim. gosto muito de fazer minhas devocionais. Aí quando eu sinto que Deus quer falar comigo de uma forma diferente e tudo mais, eu acabo... Entendeu? Porém, existia uma fase da minha vida, mano, que tipo assim, quando eu ia já era tudo programado. Quando eu ia a primeira vez numa igreja, eu tinha que mostrar um conhecimento pra eu voltar. Mensagem da segurança. Era sempre isso a aí. mesma. Eu também tinha. Aí até que eu criei maturidade e falei, cara, então eu não tô colocando dependência em Deus. Eu tô colocando dependência em mim mesmo, no homem. Sim, Eu sei que aquela mensagem ali é uma mensagem boa, que eu vou mostrar pros outros, que eu tenho um conteúdo, tenho uma mensagem. Isso daí se torna um problema realmente, cara. Sim. Que acaba se tornando também, fica mecanizado e tudo mais. Se torna um mercado, né, Isso mano? aí. E a preparação é mais daquilo que tu vai mostrar do que pra vida em si. Sendo que o mais importante é a vida em si. E aí se depara, gente talvez querendo pregar, fazer alguma coisa que nem leu a Bíblia, mano. Isso. Que é o básico. Entende? 10 anos de crente aí nunca parou pra ler. Eu começo por onde? Tem um livro que chama Gênesis e começa lá. Ué, como assim começa por onde? Pelo começo. Pelo começo, vai termina no começo. onde? Apocalipse depois. Vai lá no começo de novo. Isso aí. É o básico da vida do cristão, entende? Eu queria fazer uma pergunta pra ele, cara, que eu tô relutando não, mas eu tô... É polêmico. Porque na última vez, vai precisar de advogado, tá? No último... Não, tá dando o que falar, meu irmão. Eu acho que eu vi o vídeo. Eu acho que eu vi. Tava polêmico. Eu acho que eu vi o vídeo. Não é nem questão de polêmica, não. Porque ele é um professor, né, de teologia, e a gente sabe que existem alguns conceitos teológicos que às vezes, eu não sei se é a palavra certa que eu posso dizer, que às vezes se diferem um pouco daquilo que a gente aprende biblicamente. Então tem muita gente eu já ouvi muita gente que quando começou a fazer teologia, deixou de... Sim. Não se tornou mais cristão, não é mais cristão, decidiu sair. Sim. Eu queria saber, você é um professor de teologia, vamos lá. se existem alguns assuntos teológicos que não se conectam, biblicamente falando. Se existe algum perigo a respeito disso, se a pessoa para fazer teologia, ela tem que ser realmente muito crente, porque senão Entendi. pode tropeçar. Eu queria saber a respeito disso. Cara, o mais importante é você saber aonde tu vai estudar. É o mais perigoso. Porque assunto controverso é o que mais tem, entendeu? E a gente separa heresia de discordância. Então, por exemplo, se tu é arminiano, tu é calvinista, discordâncias. Sim. Mas agora, eu não creio que Jesus é Deus, heresia. Entendeu? Tem que separar. Mas o mais importante é tu ver onde tu estuda, porque em todo canto vai ter essas discordâncias, mas algumas são mais graves. Vou falar do meu caso. Eu fiz o caminho contrário. Por não ter muito acesso, embora eu seja novo, mas por questão financeiramente, eu cresci não tinha internet. Fiz internet depois de, 15 anos. Então eu lendo a Bíblia, só tinha a Bíblia, alguns livros, não conhecia ainda nada de teologia. E aí minha mente ela é muito sistematizada. Falei, cara,
se eu escrever algo sobre oração, o que a Bíblia fala sobre oração? Fui escrevendo. E se eu montar um estudo sobre Cristo? Eu escrevi, fui fazendo. Se eu montar um estudo sobre o Espírito Santo, aí ia varrendo a Bíblia inteira e montando estudo. Aí depois, com o tempo, eu tava fazendo uma teologia sistemática sem saber, eu tava sistematizando a fé. Sim. Então eu fiz esse caminho contrário. E aí eu comecei a fazer alguns cursos online, etc. Eu falei, cara, agora eu preciso buscar uma faculdade reconhecida pelo MEC mesmo, que aí bacharel livre e tal, em todo lugar aceita. Mas eu quero algo reconhecido pelo MEC para que eu possa assinar. E aí eu fui buscar uma faculdade conceituada, mas financeiramente é mais caro. Eu achei 500 e pouco de mensalidade. Vou pesquisar uma mais baratinha ali, e o meu intuito aqui é o diploma. Então, estudando, eu ia lá, fazia a prova e tudo mais, mas assim, não me atentava muito ao conteúdo que eu queria algo para assinar. Eu já tinha um conteúdo ali. Mas aí, chegou na matéria de bibliologia. Eu falei, cara, fiquei curioso, deixa eu ver esse material aqui. E aí, não vou citar o nome da faculdade, obviamente. Tá? Quase. Estão pagando público, quase, né? não, sem querer. Não, e assim, não, nem vão pagar, quer falar mal. foi quase. E aí eu fui ler o material de bibliologia. E assim, muita coisa errada. Então, o que estava sendo ensinado em bibliologia é que, por exemplo, eles nem reconhecem o Pentateuco, a Torá e os 5 mil livros, como autoria de Moisés. Eles colocam como uma fonte de James Van Helsing, JEDP, 4 fontes diferentes, JEDP, 4 fontes diferentes, e não atribuem a Moisés, atribuem a pessoas que viviam ali na época, que tendo dúvida para esclarecer algumas coisas, então já tirou a autoria de Moisés. E eles não colocam confiabilidade no cano, não colocam como a Bíblia sendo infalível, como sendo totalmente a palavra de Deus. Sim. Então, se alguém... Eu não estava consumindo aquele material, fui ler de curioso para ver, deixa eu ver o que estão ensinando aqui. Que eu ia lá e fazia a prova e show. E sendo prova de marcar, de múltipla escolha, eu ia lá e marcava. Discursiva, tu não pode tirar ponto meu, a menos que eu faça fale uma asneira. Eu não falava asneira, o professor tirava ponto, eu apresentava argumento e ele devolvia meu ponto. Então, beleza, 0-0. E aí, mas só que lendo coisas absurdas assim. Então, a palavra não era colocada como inerrante. Então, a Bíblia não contém erros? Na minha concepção, não. Nos originais, não. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém. Ela é. Sim. Mas só que se eu entro zerado nesse curso que eu entrei só para pegar o diploma, se eu entro sem conhecimento nenhum, eu já ia ter uma mente completamente diferente. Uma outra questão também... Nesse curso, nessa faculdade, eles apresentam todas as vertentes, mas sempre vai tender para um lado. Então, por isso que é importante, se você é um batista, vai numa linha batista de pensamento. Se você é pentecostal, assembleano, vai numa linha pentecostal de pensamento. Sim. Não existe ensino neutro. Essa fala pode tentar, mas não tem como tu ensinar de forma neutra. Sempre vai ter o pensamento do professor, do autor, do reitor daquele local ali. E aí, nisso, eles apresentavam todas as questões, por exemplo, o Espírito Santo, os dons e tudo mais, mas eles tinham uma linha cessacionista. Então, outro ponto que eu encontrei nessa faculdade se eu fosse cru ao entrar ali, eu me tornaria um cessacionista, não acreditando na continuidade dos dons, acreditando, por exemplo, que o dom de línguas é somente idiomático, mas não é somente idiomático. Tem a questão do idioma da época ali, eles falam língua, as pessoas entendendo na língua que eles estavam entendendo, mas também tem a questão de edificar a si mesmo, a linguagem dos anjos, etc. Mas só que se eu entrasse sem esse conhecimento prévio daquilo que eu já conhecia, até já ensinava, queria apenas assinar, eu teria provavelmente migrado para aquela área e seria um cessacionista. Claro. Então, eu acho que o mais preocupante não é nem você... ser muito crente, não ser crente, é você escolher aonde que você está estudando e ter uma base. Spurgeon fala isso, visite bons livros, mas habite na palavra. Então, se eu habito na palavra e vou por uma indicação, seja da minha igreja, de um pastor, alguém que eu admiro, eu acho que todos devem, porque a questão da teologia não é para o pastor, para todos, é ensinamento da palavra. Sim. Mas agora, tu tem que filtrar tudo aquilo que tu tá lendo, tudo aquilo que tu tá ouvindo. Então, a importância, eu acho que é mais você saber onde tu tá entrando do que você não estudar. Estudar, todo mundo tem que estudar. Mas aí, porque as pessoas não filtravam onde elas estavam indo, aí criou essa questão. Teologia esfria o crente. Que entrou pra teologia e não queria mais em Deus. Não foi a teologia, não foi a boa teologia, mas foi entrar num lugar que não tinha um viés puro cristão. Sim. Mas tinha um viés ruim ali, escondido naquilo ali, entendeu? Mas eu acredito que todo mundo deve estudar. E a dica vai no viés. Se tu é um assembleano, vai
Pra tu não virar um calvinista na Assembleia de Deus, tu vai ser o chatão. Entendeu? Muito chato. Tá errado, arminiano, tem que ler as institutas. Até fiz um post foi hoje, eu compartilhei um vídeo lá, um Rios, né? Uma brincadeira de um bonequinho, né? Vende-se aí o calvinista da internet. Ele leu agora sobre Calvino, se acha mais experiente, mais inteligente que seu pastor e fica arrumando debate, querendo vencer debate. E aí tu vai virar o cara chatão, não tem porquê isso. Mano, entende? Até sobre isso que eu ia falar agora, porque há pouco tempo atrás eu vi eu acho que esse tema é tão ruim, né? Debate. Sim. E sabe que em alguns lugares aí tá tendo muito debate. E o que você acha desses caras, mano? Porque, tipo assim, na minha concepção, ó, Abner, na minha concepção Bíblia não se discute. Não, na minha cabeça. O cara que quer discutir comigo sobre Bíblia já perdeu no argumento. Só que tem um programa aí que eu também não vou falar o nome, que eu não tenho advogado, que vive fazendo debate sobre umas paradas, até sobre Natal, sobre árvore, Sim. sobre isso, sobre aquilo. E todo mundo quer sair como certo e às vezes é sempre um debate, mas ninguém chega a um consenso. O que você acha dessas coisas, mano? Eu fico irritado, eu já tô me irritando aqui já. Só de pensar, já fico maluco já. Mano, infelizmente esses debates, na maioria dos casos, é pra viralizar. Isso. Que se tu reparar, descobrir um formato que dá certo. Então, fundo branco, põe lá a mesa, põe o círculo lá. Isso aí. E aí, se tu reparar, eu não sou de assistir debate que eu também não gosto. Não odeio. Fico estressado. Mas se reparar nos cortes, muda o tema, mas repetem os participantes. São atores contratados para poder estar ali. Então já tirou a credibilidade do debate. Mas até o debate sério eu também não sou tão fã, assim. Tem uns debates sérios, e não vou ficar citando aqui. Publi não vamos fazer sem... Se não mandar o cascalho, manda o cash, não vai falar nada aqui. A galera divulga aí, estão precisando de patrocinador. Patrocina ele aí, galera. Patrocina aqui, vem pra cá. Chama aí, ó. Mas assim, tem alguns sérios, mas não é tão produtivo. Sim. E por que eu penso que não é tão produtivo? Estamos em 2026, a história da igreja foi já escrita há mais de 2000 anos, tivemos o Grande Cisma. O Grande Cisma foi em 1054, se eu não me engano. O que é o Grande Cisma? É o racha da igreja. Sim. Vai a igreja ocidental, a igreja oriental, a nasce a igreja apostólica católica romana. Não foi a primeira igreja fundada por Cristo, obviamente. E aí vai vir para cá, a igreja ocidental cresce para lá, e aí temos a reforma. Então a história da igreja já está acontecendo há muito tempo. Muito tempo. A questão, talvez um dos maiores debates, se você é calvinista, se você é arminiano, já tem de muito tempo. E é um debate criado pelos seguidores, e não pelo Armínio e por Calvino. Até porque, se eu não me engano, quando João Calvino morreu, Jacó Armínio tinha acho que 4 anos de idade. Então eles nem se cruzaram no sentido de debater. Foi os seguidores ali Sim. que dissertaram as ideias e tem esse embate até hoje. Se até hoje não se resolveu, não sou eu, Abner, comedor de arroz e feijão, que vou resolver essa situação. Sim. Entende? E aí, quando eu vou para um debate, se é um debate, não uma conversa, eu já estou disposto a não abrir mão daquilo que eu acredito, mas sim te convencer. Mas tu foi com a mesma ideia do que eu pro debate. E fica aquele toma lá da cá que ninguém chega a lugar algum. Então, eu acho assim, é importante incentivar o ensino da fé, conhecer a fé, mas não acho tão produtivo. O que eu acho produtivo é talvez a gente trouxesse mais temas combatendo seitas e heresias. Isso. Que se parecem muito... Isso. Qual o autor? Eu não lembro o autor, mas é um livro pequenininho assim. Tem até uma Bíblia chamada Bíblia Apologética, se eu não me engano, que essa Bíblia traz várias religiões e aí vai combatendo biblicamente. Religiões, seitas e heresias. É muito bom. Que é mais produtivo, porque algumas... heresias faz mais na teologia, quando se faz a teologia, né? Sim, sim. E aí tu vai conseguir combater o que realmente é prejudicial. Porque se você acredita ou não na predestinação, na verdade, arminiano e calvinista acreditam na predestinação. O que muda é a forma que ela acontece. Mas agora, se você acredita que Deus determinou, ou se é pela presciência de Deus, somos irmãos em Cristo. Na eternidade a gente vai perceber exatamente o que é. O que a gente não pode aceitar é você não conceber Jesus como Deus, não ter o nosso Deus como uma trindade, uma triunidade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Aí são coisas que a gente deve jogar para frente, mas o debate em si, por si só, eu acho que não é válido. Entende? Tirando a questão de seitas e heresias, que já vem há muito tempo. A igreja já vem combatendo há muito tempo algumas seitas e heresias, mas debate por si só
Eu acho pouco produtivo. Eu também acho muito pouco produtivo, porque você acaba acordando, discordando, acaba tendo um embate, uma briga. E sei lá, mano, os caras nunca Eu se assisto resolvem. poucos debates por causa disso. Nunca se resolve. Existe um debate produtivo, que é aquele que não é um debate, mas é sobre um... Eu falar uma ideia, você falar sobre a sua ideia, a sua visão, e a gente chegar num consenso com isso. Mas existe debate... Vai ter um debate também de um cara, caraca, esse cara também é muito inteligente, esqueci o nome dele, cara. Não sei se o cara, qual é o nome dele, cara, eu esqueci. Um debate Barbudão? É. Taços. É, Taços isso. de curvo. Ele é muito Caraca, bom. Ele é muito bom. Tá Ele é doido, muito ele bom. passou um conteúdo absurdo nesse debate, cara. Mas ali a questão dele não foi nem debater, ele foi ensinar, né? É, o pessoal só aprendeu. Perguntava, ele... Isso aí, por isso que eu aprendeu. falo que existe a parada do ensinar num debate. E existe a questão do debater, que é, pô, mano, me dá nervoso, bicho. Me dá muito nervoso. De gente que não tem conteúdo, mas é o famoso chat GPT, ouviu alguém falar e falou, mas agora é GPT, o pessoal montando sermão, montando tudo no GPT. né, mano? Tá, infelizmente. Cara, Ele vem tudo pronto, né, mano? Já não vem se tudo estuda mais pronto. como a gente. Eu particularmente gosto de fugir desses extremos, mano. Mas eu não confio, você acredita? Entende? Eu não confio, também não. É eu porque não tem, confio. dá pra pegar erro. Eu já testei, já vi alguns erros no GPT, então Tá não dá maluco, pra eu confiar. não confio. Aí tu tá pregando, vai, tudo que o chat GPT fala, tá falando uma heresia terrível e tu Sim. tá maluco, eu não confio. Não confio não. Eu prefiro ouvir mesmo, estudar de alguém que sabe. Que nem eu, quando eu tenho algumas dúvidas, eu ligo pro Carlos Júnior e falo, irmão, isso aqui eu não entendi não, o que houve aqui? Aí o Carlos Júnior, mano, ele não sabe ser direto. Sim. Ele vai lá vai. em Santa Cruz, faz o retorno, pega o Brasil e volta, mas também tu sai entendendo tudo. Tu fala, que nem Carlos quando Júnior eu não é muito entendi bom, a mano. questão do... Acho que você vai também me explicar melhor. A questão do porquê Paulo diz que não se envergonha do evangelho. Eu falava, mano, não tem nada acima, não tem nada abaixo, não tem nada explicando, mas por que Paulo disse isso? Ele... Falei, agora entendi. Ele falou sobre a mulher chamada Fúvia, que ele foi na história, conteúdo histórico. Mano, falei, agora entendi. Mas mesmo assim, eu preferi ouvir um cara que sabe de que é uma fonte segura do que o chat GPT. Por que Paulo disse? Aí ele falou isso porque tinha uma Célia que vendia bala no dia. Aí falou, você é safado? Ele falou, não tenho vergonha. Entendeu? Sei lá, não confio, mano. Não confio, não. Tá maluco? Tu vai lá em Garoto Niterói. engraçado. Porque existia uma mulher chamada Célia, vendeu uma bala pra Paulo. Paulo falou, não confio. Ele, não. Sei lá, mano, não confio muito em chat GPT, não. Também não confio em muita gente que tá vindo... Agora lá vai o tema. Ai, meu Deus, me guarda. Hoje é tudo Que tá tu polêmica. acha? Não, não é polêmica Vai. não, mano. Essa é raiva mesmo. Ah, tá. O que tu acha, mano, desses caras que não tem chamada pra pregador, mas tá montando uma gradezinha no Instagram? Ai, me tua coisa fala não. O que tu acha? Minha língua coça pra falar nome, mas eu não posso, não. Eu ainda não, Léo. Mas calma. Cara, Deixa eu pegar meu advogado. Ainda não, Léo. O Léo é ele. Herege também. Não, achei que tu tinha soltado o nome dele. Não, Léo ele é é o ele, Léo. Léo Léo é ele, hein, pessoal. Tem algum Léo pregando. Não, você. Eu não... Quem é o pregador? Tu acha que ele é o pregador? Não conheço. Fala que da Mano. herege também. É, também. Eu não é benção, esse cara que é benção. Mano, eu acho que esse papo é profundo. E aí até um conselho do pastor Rafael, ele fala sobre isso, por questão de pregador, cantor. Você ter o cuidado com a exposição. Porque assim, a gente sabe, saindo até... Vocês saem até mais do que eu, fico mais local ali, tem que escolher o dia que eu consigo sair ou não. Sempre. De não expor aquilo que o ministério tá te proporcionando para todos. Sim. Porque isso gera pelo menos duas coisas, né? Eu, como pregador, fui viajar. Geralmente, quando chega num lugar, o pessoal quer te apresentar a cidade, quer te levar pra fazer um passeio, te dar um presente. Isso é muito bom, isso é legal, a igreja tá honrando. Mas o cuidado de Deus é o seguinte: primeiro, isso é prejudicial pra igreja local. Existe alguém ali que não tem Existe alguém que condição, não vai vivenciar né? Ele aquilo já ali. me falou isso uma vez. Ele falou isso, ele sempre tem oportunidade, ele ensina isso. Mas uma segunda questão também que é muito prejudicial é que você é uma imagem, você é uma referência para quem tá vindo agora. E aí quem tá vindo agora só tá olhando as suas postagens bacanas da viagem, disso e daquilo, mas não tá vendo o preço que tá pagando. Isso. Então alguém que tá vindo agora tá pensando que o ministério é aquilo ali que tu posta. E não é.
Então, não é só a questão da igreja local, ver você saindo e tudo mais, mas é também o cara que tá vindo agora, poxa, o Elivelto viajou, o Elivelto fez isso, o Hélio, o Abner, não sei o quê, fulano foi, eu quero isso também, mas isso não resume o ministério, isso é uma pequena parte de que o ministério, por bondade, tá permitindo a gente vivenciar, e nem é pra todos, nem é todo mundo que vai vivenciar essas coisas. E aí o cara que tá vindo agora, tá vindo pelo ministério, montando grade, quero ser pregador, forçando algo, não é porque ama o ministério, é porque somente quer aquilo que o ministério pode proporcionar. Sim. Então eu tô atrás daquilo que o ministério me proporciona. E não atrás daquilo que é o ministério. Quer ser jogador de futebol? Todo mundo quer ter a vida de jogador de futebol, mas o cara não quer passar pela categoria de base, o cara não quer treinar, não quer fazer dieta, não quer ter o preparador físico, é a mesma ideia. Então o cara tá indo atrás do benefício do ministério e não, de fato, amando o ministério. Isso é terrível, porque eu acho que assim, que vai validar o ministério é tanto de pregação, mas no sentido pastoral, aí falando no meu caso, tem pelo menos 3 coisas. Primeiro é um chamado interno. Não tem como eu, sem um chamado interno, eu exercer algo. Então, eu preciso ter um chamado interno. Mas um chamado interno, eu pensar que Deus me chamou, não é suficiente. Então, eu preciso, depois do chamado interno, eu preciso de um reconhecimento público. Sim. Então, eu preciso que a igreja veja isso em mim. O pastor não escolhe a ovelha. A ovelha que vai escolher o pastor. Então, o povo precisa ver isso na minha vida. E terceiro, alguém com uma autoridade espiritual, um ministro do evangelho, reconhecer aquilo. Então, talvez o cara que quer o benefício do ministério está indo só, eu tenho um chamado interno, mas o povo não vê ele como um pregador, o João Batista não chamou ninguém para ir atrás dele no deserto. Sim. Então o povo via aquilo nele. Então o cara tá montando, tá indo, mas o povo não reconhece e não tá debaixo de uma autoridade espiritual. Então isso é prejudicial demais, porque ou uma ou outra, ou vai se frustrar, ou pior, pode não se frustrar, mas ter um final terrível. Sim. Porque dá para construir, vamos dizer assim, um pseudo-ministério. Dá para fazer as coisas hoje. Se você for um bom orador, você pegar um texto bíblico, falar meia dúzia, desculpa o termo, falar meia dúzia de groselha, dá bom. Sim. Entende? E aí ou o cara se frustra ou tem um final terrível. Porque ele só pensou ter um chamado interno, mas não teve a visão das ovelhas e não está debaixo de uma autoridade espiritual. Sim. Que é, sim, respeitar a questão da autoridade espiritual é crucial, cara. Eu me admiro muito a questão de Davi, que ele já tinha recebido a unção, Saul querendo matar o cara, e o cara não matava Saul, teve oportunidade, ele ficou o tempo inteiro ali, de certa forma, submisso, teve a questão de fugir, mas por causa da própria vida. Mas ele não mata Saul, não vai atrás de Saul, fica o tempo inteiro, quando Saul morre, ainda vai ficar de luto, para depois assumir. Então ele entendia essa questão da submissão, dessa autoridade espiritual que estava sobre ele, né, muito importante. Importante. Cara, muito importante. O meu pastor sempre fala que é importante você ter endereço. Sim. Endereço não é igreja, endereço é uma referência que você tem sobre quem te guia. Sim. Uma referência que alguém vai ter quando ligar é o seu pastor. Quem é você dentro da sua igreja? Sim. Porque antigamente os contatos pra pregar era assim, né, mano? Qual foi a última ceia que você até tomou? hoje, às vezes eu recebo convite, tem que mandar carta pro seu pastor. Isso aí. E assim, carta, papel mesmo. Isso aí, isso não precisa não. Existia muito Sim, na época, mano. Já saiu muito por causa de carta. Sim. Porque tinha que mandar carta pro pastor ver, entregar, assinada, que tipo assim, chegou nele e ele autorizou. Caraca, e mesmo ele não autorizando, ele assinava e mandava, não autorizo. Não são todas, mas ainda existe, pô. Tem. Hoje a galera sabe, o pastor nem... Tô aqui, eu trago o abraço do meu pastor, o pastor nem sabe. Pastor Caceiro, onde tá fulano? Fulano não aparece no culto tem um tempão. Mas dá um abraço do meu pastor, presidente. Trago o abraço do meu pastor, presidente. O fulano não tava aqui, mano, mandou um abraço. Ué, tinha reunião hoje? Fulano não veio na reunião. Mano, isso já aconteceu, não vou expor o nome do cantor, mas aconteceu, eu fui pregar em tal igreja, meu pastor falou, fulano é daqui. Falei, pô, mas foi de peito aberto, falei, pô, que benção, pois fulano é benção, ele benção onde? Tem tempo que eu não vejo fulano. Fulano não vem aqui, nem pra culto do jovem ele vem. Aí eu ouço o pastor aí. Mas falei, mas por causa da correria, o pastor, não sei, barão, não sei de nada dele não, ele só tá aqui, só tá o nome dele ali. Então, tipo assim, tem que tomar muito cuidado, mano, com essas paradas. E até quem chama também, mano. Muito. Hoje, que nem o testemunho do seu pastor, do maluco lá que pegou o microfone e falou, eu vou provar na Bíblia que Jesus não era Deus. Que Jesus não era Deus. Que isso, mano. Aí ele começou a pregar. Na igreja, isso? Né? Foi que isso, microfone, foi Jesus. Foi culto dos varões, aí levaram um pregador lá.
Aí o pregador foi e falou, eu vou provar hoje na Bíblia que Jesus não era Deus. Jesus. Aí o pastor tá esperando ele provar na Bíblia. Ele começou a Pra ter pregar... esperado. Não, ele começou a pregar, terminou e não falou nada daquilo que ele Jesus. falou. Falou de unha Aí o da pastor irmã. teve que pegar o microfone e corrigir ele na frente da igreja. Sim. Porque se ele teve a capacidade de, na frente da igreja, expor um assunto assim, que a gente sabe Desse que tamanho ainda. Sim. diversos textos bíblicos afirmam que Jesus era Deus. Mas se ele teve a capacidade Jesus. de pegar, abrir a Bíblia e falar no meio da igreja que ele ia provar e não provou, então devia ser corrigido. Biblicamente. Pô, Ele pegou devia a ser Bíblia e falou, corrigido "Mano, publicamente. né? Falando nisso, eu não sei se tu lembra. Acho que foi a primeira vez que a gente tava junto na vigília do Esther. Não. Que aí um irmão, que aí não vou falar o nome. Mano, Ah, tu sabe o que é? Mano, velho. vou falar o nome não. É conhecido? Mano, torta de climão. O Amado, numa vigília, foi e falou assim... É conhecido. O desafio do Carmelo. Tem que Elias prepara, tudo mais. Mano, ele soltou a seguinte pérola. Igreja lotada, mano. Se Elias não conserta o altar, o fogo vai descer do mesmo jeito. Mano, Não precisa consertar o altar. E foi falando na igreja, virando, tal. Mano, quando ele terminou, o pastor da igreja tava presente. Ele pediu o microfone. Irmão, peço desculpa. Abriu no mesmo texto e despregou tudo, mano. Isso aqui tá errado, mano. Uma torta de climão, assim, olhando, assim. Mas o pastor Aí, fez igreja teatro, que- pô. Mano, e a vigília tava entupida de gente. Muita gente, E o muita pastor gente, falou- muita desconhecida. O pastor Mário, quando veio, ele falou sobre isso, que ele teve que Mano, corrigir em foi na público, hora. porque o cara falou Porque depois que tem que consertar é ele, É, todo fica mundo o vai pastor. embora. Quem fica é o pastor. Foi aquilo que a gente tava falando, que assim, o itinerante ele não conhece a vida da igreja, mano. Isso aí. É isso aí. Quem fica é o pastor, mano. Entendeu? Até Depois aquele. o pastor tem que consertar. Tem que você, consertar. né? A coisa do telhado que tu falou, né, também. Quando os 4 amigos vão lá, leva, desce pelo telhado. Mas a Bíblia não fala se eles taparam o buraco. Ficou a Sim. responsabilidade pro dono Quem da tá casa. pro buraco agora? É. Verdade. Quem ficou com isso aí? Aí, Vamos tirar a oferta. fazer Tirar um os votos votinho aí. fazer os votos aqui, mano. Curou, andou, Lá vamos pro ver o da cara. casa. Agora é responsabilidade dele. Não curou, não andou, agora vai fazer voto. Preciso de 5 valentes. Chove aí, ó. Vou todo mundo pra casa e chovendo o cara lá. Chovendo, cara aí, O ó. dono da O casa. cara ficou curado. Mas aqui o telhado. Ó, dono da casa, tranca a porta aí. Preciso de 5 valentes pro Guará. É isso aí. De verdade. E ficou lá pro problema pro cara. Forte, cara. Muito De forte. verdade, o negócio mano. desse, cara. Mas te falar, mano, isso até na questão. Pega um pouco da nossa soberba, né, como homem, que eu não gosto de fazer contagem de almas. Sim. Então, por exemplo, preguei lá em Monte Sinai, foram 3 ou 4 almas. E aí, hoje, 4 almas, eu ganhei 4. Eu não ganhei 4 almas, mano. Tem um trabalho sendo feito lá em Monte Sinai. Sim. Tem um pastor em Monte Sinai, tem alguém que foi visitar. Eu preguei por bondade, aquelas pessoas foram lá, mas se é outro pregando, ia lá na frente. Entende? Então tem um trabalho da igreja local que tá a parte do pregador. Entende? O pregador vai no evento, vai na festa, vai na conferência, mas existe uma igreja local trabalhando para que aquelas ovelhas tenham saúde. Então eu Sim, não ganhei sim. 4 almas. Eu preguei, por bondade foram lá, mas quem é que tá discipulando o seu nome de quem foi lá na frente? Não tem um contato, não vou ligar, não vou visitar. Mas alguém que tá lá em Monte Sinai que isso assim, se estende lá Isso na aí. igreja, em outros locais também. Importância dessa vida na igreja, né? Todos os dias. Sim, claro. Ah, eu gosto muito de alma, mano. Eu gosto muito. Pra mim, Tá pra mim perto de para de, gente, né? cantar, eu faço. Mano, só me dá um apelo pra fazer. Ih, esquece, filho. Me dá só 10 Se minutos. amarra em fazer uma pergunta. Eu amo, filho. Amo fazer. Igual o pastor Rafael, mano. Pastor Rafael. Não, o pastor Rafael teve uma vez, Dá mano, não. ele me ganhou com apelo. Eu Dá nunca não. fiz isso por vergonha, mano. Porque o que ele fez ali foi loucura. Ele parou, ele perguntou pro ao outro cancelado. Já era. Teve uma vez. Ele foi Vai fazer- voar isso aqui? Ele vai voar. Eu não tô nem aí. Ele foi fazer um apelo, ele perguntou pra moça, tu veio de quê? A mulher falou, de Uber. Eu falei, tu, de ônibus. Você, moto Uber. Qual era o nome do motorista? Ela, não sei. Ele, qual o nome do motoqueiro? Não sei. Qual o nome do motorista do ônibus? Não sei. Ele, você confiou em alguém que você não sabe o nome pra trazer tua vida pra cá, mas aquele quem você conhece, fala na porta do teu coração todo dia. Você não vai... Quando ele falou isso, eu...
Mano, dá vontade de ir lá. Eu quero, Jesus. Mano, e fora, ô, Léo, tu tem que ouvir esse cara falando de oferta. O cara arranca a tua cueca, filho. Não, eu já... Ele é loucura, mano. Eu já falei ele aqui. Eu já falei, mano, pra vários amigos já. Quando a gente tava conversando, quando eu tava pensando em ir pra lá, mano, tu dá vontade do que tu tem. Maluco, mano. Ele falando sobre oferta, fazendo apelo. Porque tem propriedade pra falar, né, mano? Vive aquilo que fala. Tá doido, mano. Verdade, tem autoridade. É loucura, mano. Pra mim, ele... Um dos melhores, se não dizer o melhor que da Zona Oeste de pastores assim é ele, bicho. É ele porque é alguém que gosta de cuidar de gente. Eu acho que você já leu esse livro, Gente Como a Gente? Eu esqueci o nome do autor, mano. Gente Como a Gente, não. Porque na época, eu até falei com o Tony sobre esse livro, que Gente Como a Gente, ele me deu essa frase, de Cristo, gostava de gente, evangelho é pra gente, que Cristo se tornou gente pra ensinar a gente a cuidar de gente. Perfeito. Então, tipo assim, mano, depois que eu li esse livro, eu vejo o evangelho de outra forma, mano. Sim. Outra forma, outro jeito. E ligar pra gente, pra mim é o primordial. Tem um culto na praça, mano. Eu não faço sorteio de uma cesta básica, eu dou uma cesta básica. Eu já tô cansado, mano, de pagar a conta de luz dos outros, de lá que não tem condições. Eu fiz agora no Dia das Crianças, o Léo tava lá também, nos ajudou lá, a Alfa Social nos ajudou. Que a gente, mano, fez uma ação social lá linda, a gente conseguiu montar cesta pra criança. Eu tinha a cesta básica e a cesta das crianças, que veio com biscoito, Danone. Então isso pra mim, mano, é o primordial. Sim. E eu acho que, eu até falei com ele, o culto evangelístico hoje é no meio da igreja. E pra mim, tá, minha visão é totalmente errado. O culto evangelístico, ele tem que ser na rua, bicho. Sim. É pra gente que... É como se a gente estivesse num aquário esperando que o peixe viesse. Exato, mano, exato. A gente vai lá, compra o aquário e espera o peixe se jogar dentro. Mas, na verdade, a gente tem que ir atrás do peixe pra botar o peixe lá dentro. Sim. Entendeu, mano? E hoje eu sou chato porque eu tô cansado dessa briga como itinerante. Essa briga do hyper, mano. Sim. Essa briga de que eu tenho que estar em evidência. Mano, eu acho que o Wellington, mais do que todo mundo, e o Pedrinho dessa sala que sabe, e o Léo, né? Ele briga comigo porque eu sou muito ausente das redes sociais, mano. Porque se eu perder meu Instagram hoje, eu não passo mal. Sim. Porque meu ministério não depende do Instagram. Quem me fez fazer o Instagram foi o Tony. Eu não usava o Instagram, foi exato, 2022. Mano, faz Instagram, eu fiz, mas... Até porque tá lá, eu entendo que é uma ferramenta de o vídeo chegar onde nossos pés não chegaram. Sim, sim. É uma ferramenta top. Só que se eu perder meu Instagram hoje, alguém hackear, ou todo mundo deixar de me seguir, eu não vou passar mal, mano. Sim. Porque o meu ministério não depende disso. Agora, é uma ferramenta. Agora tem gente que se perder isso aqui, bicho... Acabou o ministério, eu não entendo, mano. Entra em depressão, fala que o diabo se levantou. Olha só, Biamo. O diabo se levantou contra o meu ministério. O diabo tá se levantando contra o meu ministério, querem me parar. Não vai pra rua. De verdade. Tem muita gente na rua pra ouvir a gente, mano. De verdade. Muita gente na rua. Eu paro pra fazer um culto na rua, e não falando de eu paro, sim, eu sou. Mas, mano, quando eu paro ali, eu me deparo que tem muita gente precisando ouvir. Porque até então... Galera muito sedenta, mano. Exato. Até então, muito quando eu tô montando lá o pedestal, os meninos estão montando o instrumento, eles estão curiosos pra ver o que vai vir. Sim. E quando tu não tá ali pra apontar o pecado de ninguém mais pra assim, tipo assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, irmão, né? Como eu falei, um negócio de autoajuda, mas uma ajuda do alto. Então, quando você mostra esse Cristo pra eles que eles nunca ouviram, porque todo mundo que vai pra praça, arrependei-vos sim, mas... Mano, você vai pro inferno, mano. Você não pode, você não pode pecar. Só que eu que tô ali, eu também sou um pecador, bicho. Eu também tô errado, não devia nem estar com o microfone na mão. Então, eu desejo mostrar pra eles esse Paulo. O Paulo que eu sou imagem e semelhança de Cristo, me imite porque eu imitei Cristo, mas eu não sou perfeito, eu tenho espinho na carne. Fala isso Spurgeon, né? Que um cristão é como um mendigo que encontrou pão. Tá falando pro outro mendigo onde também se alimentar desse pão. Exatamente, mano. Isso. Então a gente precisa mais disso. Então eu cansei dessa briga, mano. Dentro da igreja, todo mundo quer o microfone. Eu falei, mano, pega o microfone, fica, quer não entrar no hype, entra, quer viralizar, viraliza. Portanto, que ontem eu postei as visualizações que a gente tá alcançando. Aí já teve alguém que postou, você quer milhões. Eu falei, cara, não é isso, não é essa a minha briga. Aí Deus hoje, mano, Deus é tão na minha vida que Deus me honrou.
que hoje me mandaram um vídeo de uma menina chorando, vendo o Benção. vídeo. E, tipo assim, se arrependendo, querendo aceitar Jesus, que minha amiga mandou, mano, ela aceitou a Jesus quando ela viu o teu clipe. Então eu falei, pronto, eu já ganhei Amém. o clipe. O clipe pra mim já valeu. Foi. Uma alma, mano. Então a gente tá ganhando isso. E tem gente que não tá pensando nisso, tá pensando Sim. não, tem que alcançar milhões, mano. Tem que entrar dinheiro no bolso. Senão, se eu parar de postar, se eu parar de fazer, vai. Mano, e evangelho não é isso. E a mano. questão da comparação também, né, mano? De Eu odeio olhar isso. pro lado e achar que odeio. todo mundo tem que viver a mesma coisa. Eu odeio. Só que Paulo fala, cada um tem sua medida. Saiba Exato. a sua. Entende? Exato. Nem todo mundo, uns vão viajar, outros não vão. Outros vão pra outro país, outros não vão. E qual o problema? Nenhum. Cada um tem sua medida e tem a ver com o meu contentamento em Deus. Meu prazer está em estar debaixo de uma palavra, debaixo de uma vontade divina e não sobre o olhar e eu também quero ir porque fulano tá indo. Pô, que loucura. Entende? né, mano? Talvez se não existissem redes sociais, talvez as pessoas não estariam vivendo da forma que estão. Entendeu? Eu vi um questionamento acerca disso. Se você não pudesse postar, continuaria fazendo as mesmas coisas? Continuaria vivendo as mesmas coisas? Entende? Ou é só pra postar, só pra ter o hype, só pra... Igual vai ter o evento lá do... Acho que é o Descende, em vários lugares, Descende. né? Cara, conheço gente que tá indo... É a foto pra postar que tá lá... Isso aí. Cara, pra quê? Entende? Não é que o evento é ruim, não. É uma benção. Que Deus use muito a galera lá do Dunamis, o Theo. Gosto de ouvir o Theo também. Sim, então é muito bom. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Mas assim, pra que tá indo? Se não tivesse Instagram pra postar que tu foi, tu iria? Talvez não. Entende? A gente tá vivendo assim... até eu falei uma pregação lá na igreja uma vez, né? Que a vida é aquilo que acontece quando tu tá distraído no telefone. E tu tá distraído ali, vivendo online, esquecendo daqui, ó. De viver. Sim. Entende? Aí nessa pregação eu falo sobre até a questão da família. Que aí tu tá postando que tua família é uma bênção, mas tá esquecendo de desfrutar da bênção que é a família. Uau. Entende? Aí tô postando foto aqui, põe um texto legal, bacana lá, mas tua família tá toda bagunçada. Tá bonito na foto, bonito no Instagram, mas tu não Tá tudo. tá ali. Tá Sabe, que nem com a tua aquela família. mulher que tá procurando a dracma em casa. Criaram um conceito muito, muito errado sobre questão de ministério, mano. Sim. É aquilo que você falou, né? Eles se baseiam naquilo que é postado. Eles Sim. postam que, vamos supor, Um retorno. viajou, isso É. aí, eles pensam que o ministério é isso. Mas eu lembro de Jesus, quando o João Batista morreu, que ele escutou, ele, pô, vou pra um lugar deserto, mano. Foi sozinho pra lá, mas de repente ele olha pra Pô, multidão. vários textos, mano. A multidão e Jesus se retirou para orar. Entendeu? Jesus se retirou Sim. para orar. Ele poderia muito bem, né? Pô, cara, tô vencendo dor do luto, né, cara? Pô, João Batista morreu. Sim. Mas ele deixa o luto de lado e ministério é isso, cara. Ministério é você abdicar das tuas dores. Pautado em oração, Isso né, aí. mano? A oração aí. é fundamental. E assim, às vezes a gente ora pouco, cara. Muito pouco. Ensina a galera a orar lá na igreja, os adolescentes, jovens, têm falado bastante. Essa ideia de trazer o devocional diário, né? Isso aí. E aí, às vezes, quando tu ora pra nós muito, pra Deus às vezes não é nada. Porque Cristo, quando vai pro Getsemane, né? Ore comigo, minha alma está angustiada, Jesus se afasta um pouco, quando volta, Jesus, você não pode orar nem uma hora? Assim, uma hora não é nada, você não consegue ficar uma hora sério. orando, sendo que se a gente orar uma hora, a gente, nossa, orei uma hora. Hoje eu orei uma Eu hora. tô crente demais, só que Jesus, nem uma hora você consegue orar. E aí tem um livro, caso não tenham lido, fica até indicação pra vocês, pra galera aí também, Por que Tarda o Pleno Avivamento? Cara, que livro sensacional. Sim, tu apanha do início ao fim. Mas tu tem um negócio assim que tu... Uma injeção Cara, diária. eu preciso É isso. mudar. Eu acho que já no primeiro capítulo, no segundo, o autor fala assim que um pregador que não ora diariamente pelo menos 2 horas não vale um tostão. Falei, poxa, diariamente 2 horas, eu oro, mas todo dia 2 horas não rola. Não tem como. Não rola. E o pregador que não ora 2 horas todo dia não vale um tostão. E, cara, não tô orando nada, cara. Entende? Então a importância da oração no ministério. Até para entender quem nós somos em Deus, o motivo do nosso ministério. E a oração sair dessa coisa de pagar preço, que é uma parada que eu não gosto. Tô indo pro monte pagar preço. Que preço, cara? O preço foi pago. Oração é prazer. Outra coisa que eu não gosto também é postagem em cima do monte, live. Não, põe o nome de oração. Quebra! Dá raiva. Faz o Pix. Vou entregar uma revelação. Amados aqui. irmãos que estão Bota agora da assistindo idade. essa live. Eu preciso de 5, tá? Que Deus vai me revelar. O cara Bota sabe- teu nome aqui embaixo. Aí o cara sobe um monte e ganha. Adão! Cadê você, Adão? Cara, muito, mano. Mano, que papo bom, mano. Mano, que tá maluco? Não dá nem vontade de sair daqui, mas já estamos com 1 hora aí.
Que isso? Que isso? Isso tudo? Jesus. Desde quando eu comecei a apresentar, acho que foi o que mais durou. Quase 1h30, tá bom Jesus. pra caramba. Ah, Bini, eu quero, mano. Eu primeiramente, mano, obrigado por essa aula. Por mim, eu fico aqui glória a 2 Deus. horas te ouvindo. De Glória a verdade, Deus, você de sabe, verdade, mano. muito tempo. Das duas, né? É o terceiro que eu falo, que é um dos que eu mais gostei. Já tá no top 3, então chegando no top 3. Meu Deus. É sério, mano, é Amém, sério. amém, glória a Tá Deus. maluco, muito bom. Mano, muito obrigado por aceitar esse convite, pela ponte que foi o Wellington, que foi quem entrou em Amém, contato com você obrigado. pra estar aqui. A gente agradece muito e pode ter certeza que vamos trazer aqui de volta. A gente tá montando uma grade aí maneira, até pra fazer sobre a teologia. A gente vai montar alguns quadros Amém. maneiros. E vamos trazer ele no mesmo dia que o Carlos Júnior. Forte demais. Muita Botar honra. ele e Carlinho. Aí, Muita honra. aí é 5 horas de lá, de podcast. Vai ficar Muita doido, honra. vai ficar doido, vai ficar muito bom, mano. Vai ficar muito bom. Carlinho é uma das pessoas que eu também quero trazer aqui, que já falou que quer vir aqui. Eu vou trazer ele em nome de Jesus. Eu tô montando uns padrinhos maneiros. Eu juntando que só tá vindo o pregador. E o cantor aqui, vocês pregam, eu faço apelo no final. Obrigado, Léo. Tá? Quem vai tirar a oferta? Tem que ter alguém pra tirar o Pedrinho. Pedrinho. Oferta é com ele. Faz o Pix, né, Pedrinho? Aí, Só faz o Code. Pix, tá tudo certo. Cartão de crédito, débito, tudo. É isso aí. Mano, olha pra aquela câmera ali. Ela Fechado. agora é sua. Meu Deus, O Léo é não vai ficar com forte. ciúme, não. Olha pra aquela câmera ali e deixa uma mensagem pra quem tá te assistindo. Fique à vontade, mano. Fechado. Gente, quero agradecer aí pela participação. Foi um privilégio estar aqui com privilégio vocês. De nosso. coração mesmo, o Hélito, Elivelton. Toda a produção aí, Deus abençoe. Quero deixar uma mensagem aqui, serve... Eu ouvi isso acerca do Ministério Pastoral, mas serve para todo mundo. Quem tá almejando, falamos bastante sobre ministério. Sobre 3 cuidados que um ministro deve ter. Eu vi isso do Tim Keller. Li isso com o Tim Keller. E ele fala 3 áreas que precisa vigiar muito. A primeira é como você vai lidar com a questão de relacionamento. Então, a importância de quem você vai casar ou quem você vai deixar de casar. O seu relacionamento é muito importante. Como um ministro do evangelho, como um pastor, você vai ter muitos acessos, muitas propostas. Então, eu preciso vigiar nessa área, questão de relacionamento. Segunda área, cuidado com o poder. Como um ministro do evangelho, como um pastor, você vai ter autoridade, você vai ter, de certa forma, poder, autonomia para fazer algumas coisas. Então, eu preciso ter cuidado para entender que o ministério não é sobre mim, mas sobre Cristo. E terceira área, cuidado com a questão financeira. São 3 áreas que atacam ali um homem de Deus, também uma mulher de Deus. E Tim Keller fala para poder vigiar nessas áreas. Então vigie, ame ao Senhor acima de todas as coisas, descubra o prazer que é estar em Deus, o prazer que é servir ao Senhor de todo o coração. E que aquilo que você está vivendo aponte para Cristo. E como João Batista, quando o Cordeiro aparecer, que você possa sair de cena e deixar o Cordeiro ser engrandecido, receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus te abençoe, compartilha com alguém aí. Obrigado, gente. Deus abençoe. Tá maluco, até na hora de dar tchau, o maluco é brabo, né? Nada. Tá maluco. Vai lá, vou deixar contigo, patrocinador. Quase que eu falei o primeiro, tá? Eu ia te deixar com o Smart. Eu ia te deixar com o Smart. Gente, muito obrigado. Mais um episódio. Esse episódio tem muito conteúdo, mas vamos aos nossos patrocinadores. Alpha Kids Moda Infantil, loja online e futuramente loja física também. Para você que tem seu sobrinho, seu filho, seu neto, aproveita a oportunidade. Isso aí. Para de ficar passando roupa de geração em geração, pelo amor de Deus. Brinca muito. Siga no Instagram Alpha Aí, Kids. Pedrinho também, ó. Pai agora, ó. Alpha Kids, tá, querido? Pelo amor de Deus, né, Tá Pedrinho? tendo uma remessa boa aí, né, mano? Um monte de parceiro. filho, um monte de criança, glória a Deus. Tá maluco? Livramento de Deus pra minha vida. Gente, Agora siga no começou a dar Instagram. Agora que o dinheiro tá entrando, quer me arrancar ele? Ai, Quebra. Siga no Instagram, Alpha Kids _ Moda, WhatsApp 21974788443. Joga fora essa camisa do Jorge Babu. Em nome de Jesus. Como é que é a questão do carnaval? Jorge Bloco- Badá. Abadá do bloco Me Segura Jesus. Ai, jogar fora. Será essa badai? Ô, foto de família. Meu Deus. 5 crianças diferentes com a mesma blusa. Ué, esse aqui é o Júnior ou o Pedro? Não, Esse aqui é o Júnior, mesma mentira. É blusa. o Pedro, rapaz. Essa camisa Juninho. é dele.
Ah, do Juninho. Agora quem tá com essa camisa é o Juninho. Meu Deus do céu. Graças a Jesus. Lembrando também, gente, que também nós estamos com a Smart Hurt, nossa mobilidade urbana, nossa motocicleta elétrica quase que não saiu. A dicção quase foi pro ralo. Tá? Gente, manda mensagem pra eles aí. Segue eles no Instagram também, tá? Lembrando que a sua primeira manutenção é grátis, tá? Falou o nosso nome, sai de graça, em nome de Jesus. Chega de chegar na igreja todo suado, quando é chuva, todo molhado. Todo molhado. Entendeu? Aquela calói velha já, aquele caranguejo. Nem a bicicleta quer ir pra igreja todo enferrujado, fazendo... Barra forte, aquela barra forte. Eu lembro quando meu pai... Sem spray. Novinho. Sacolinha no banco. Mano, eu lembro quando a gente novinho e andando no meu pai, vamos pra igreja, que a bicicleta, tac! Instalando tudo, filho. Aquela mofadinha do Flamengo que tinha antigamente pra botar no bagageiro. Botava 650 bicas na frente. Perdia toda a torta. Chega, Basta. Tá na hora de chegar com a Afrovasa V, né? Aquele negócio do... Entendeu? Difícil é explicar. Talvez é por isso que você não é uma Afrovasa. Olha como é que ele tava falando isso. Eu tô olhando, chegando na grade todo suado, andando. Vaco babando, o Rick Suana te abandonou cheiro muito. Cheiro de ontem. Pô, cheiro de ontem. Entendeu? Cheiro de ontem é muito bom. Entendeu? Mas nos ajude aí. Smart Hurt também, eles têm a de telefone também, tá? Eles mexem com manutenção de telefone também, tá? E lembrando, você que quer gravar seu podcast, você que quer gravar seu conteúdo, aqui embaixo tá o contato da Alfa também e o Instagram. Entre em contato com eles para você gravar o seu conteúdo aqui nesse exato lugar, neste exato horário, não, porque esse horário é nosso, tá? Não vem roubar aquilo que é meu, não. Então, entre em contato com a Alfa para você gravar seu conteúdo, e aqui do lado nós também temos um estúdio para você gravar cantando, mensagem também, enfim. Entre em contato com eles e está tudo certo. Muito obrigado por você que acompanhou a gente até agora, ficou com a gente aqui até agora, exatamente 1h30 de podcast. Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Hoje a gente gravou e nem sentimos, velho. Isso é louco. Achei que tinha sido menos. Também, pra mim ia dar 1 hora agora. Também achei. Muito bom. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar aí também, tá? Muito obrigado. Wellington, alguma coisa a falar? Nada. Então é isso. É isso. Um beijo e até a próxima. Deus abençoe, gente. Até a próxima.